A verdade é esta: ninguém nasce inseguro. Te treinaram para duvidar de si mesmo. Desde pequeno te ensinaram a te comparar, a te justificar, a pedir permissão até para te sentir capaz. E sem perceber, cresceste medindo teu valor pelo olhar dos outros. Cada olhar alheio virou um exame, cada silêncio uma ameaça. Aprendeste a esconder tua força para não incomodar, a fingir calma para não ser julgado, a calar tua verdade para ser aceito. Mas chega um momento em que a alma se cansa de sustentar a máscara, e é aí que começa o verdadeiro caminho da confiança, o de desaprender a insegurança que te impuseram. Prometeram-te que a segurança viria com o sucesso, com a aprovação, com a aparência. Mas o sucesso externo não cura o medo interno. Podes conquistar muito e ainda te sentir pequeno. Podes aparentar firmeza e continuar tremendo por dentro. Porque a confiança não nasce do resultado, mas da coerência. Não é gritar, eu posso. É agir mesmo sem ter certeza de que podes. É parar de pedir permissão para ser quem és. É olhar tuas feridas sem escondê-las, tuas dúvidas sem odiá-las, teus erros sem transformá-los em condenação. É a serenidade de quem se conhece tanto, que já não precisa provar nada. Num mundo em que todos competem para parecer confiantes, o estoico escolhe outro caminho, o do domínio interior. Marco Aurélio escreveu sem rodeios: teu poder está na tua mente. E, no entanto, essa frase que parece tão simples encerra a batalha mais difícil de todas: dominar teus pensamentos antes que eles te dominem. Não é a vida que te derrota, são as ideias que aceitas sobre ti mesmo. Não é o julgamento dos outros que te fere, é a importância que lhes dás. Não são teus erros que te destroem, é a história que conta sobre eles. A mente é teu pior inimigo ou tua melhor aliada, depende da disciplina com que a tratas. A insegurança é uma forma de ruído mental, uma voz interna que repete o que ouviste por anos. Você não é suficiente, você não vai conseguir, você não vale tanto. Mas essa voz não és tu. É o eco daqueles que também não confiavam em si. A maioria das pessoas que te exigiram perfeição não sabiam se amar. As que te julgaram pelos erros não perdoavam os próprios. As que te fizeram sentir pequeno só queriam se sentir grandes às tuas custas. Quando compreendes isso, paras de te odiar por ter acreditado nelas. Começas a entender que a insegurança não foi um defeito, foi uma herança. E o que é herdado pode ser desaprendido. A confiança não se constrói de repente, se treina no silêncio. Não aparece quando tudo dá certo, mas quando permaneces firme mesmo quando tudo dá errado. A confiança não é ausência de medo. É decisão em meio ao medo. Não é sentir-se invencível. É agir sabendo que podes falhar e ainda assim seguir. O erro mais comum do mundo moderno é acreditar que precisa sentir segurança antes de agir. Os estoicos ensinavam o contrário. Age, e a segurança virá depois. Porque a mente só confia naquilo que repete. Não esperes fé sem prática. Não esperes calma sem atravessar a tormenta. Vivemos cercados de comparações. Redes sociais mostrando versões perfeitas de vidas que não existem. Conselhos vazios sobre como ser mais confiante, ser mais atraente, ser mais bem-sucedido. Mas a verdadeira confiança não precisa de plateia. Mede-se nos momentos em que ninguém te vê. Quando cumpres o que disseste, quando fazes o certo sem aplausos, quando te levantas depois do fracasso, sem contar a ninguém. É aí que nasce a certeza silenciosa do sábio. Não a confiança de quem grita sua força, mas a de quem não precisa gritá-la. E, mesmo assim, todos tememos o mesmo: não ser suficientes. Esse medo universal é a origem de quase todas as nossas decisões erradas. Às vezes, compras o que não precisas, trabalhas no que não te preenche, ou ficas com quem não te respeita, só por medo de te sentires menor. Mas o preço da insegurança é sempre o mesmo: perder-te. Perder tua voz, tua direção, tua paz. O curioso é que a confiança não se encontra acumulando mais, e sim soltando o que sobra. Soltar a necessidade de aprovação. Soltar a obsessão de entender tudo. Soltar a ideia de que precisas te tornar alguém diferente para merecer paz.
O caminho da confiança não é para fora, é para dentro. Epicteto resumiu com precisão: ninguém pode te ferir sem teu consentimento. Isso inclui opinião, rejeição, desprezo. Tudo perde poder quando deixas de reagir a partir do ego. Quando focas em agir conforme tua razão, o ruído externo se dissolve. Mas enquanto precisares ser compreendido, continuarás prisioneiro. A verdadeira liberdade é ser fiel ao teu critério mesmo que o mundo não o entenda. Porque o respeito próprio não se recebe, se encarna. Não vem de fora, se constrói a cada ato coerente. A confiança é consequência do caráter. Não se compra, não se improvisa, não se toma emprestada. Forma-se na repetição de pequenos atos de coerência. Levantar-se quando não tens vontade. Cumprir tua palavra mesmo que ninguém perceba. Dizer a verdade mesmo tremendo. Cada vez que escolhes o certo em vez do fácil, provas a ti mesmo que podes confiar em ti. Nenhuma afirmação iguala esse efeito. Nenhum mantra substitui essa evidência. A mente acredita nos fatos, não nas frases. Por isso o sábio age sem esperar sentir-se pronto, porque sabe que o movimento é a semente da fé. E chegará um dia talvez sem perceberes em que sentirás a diferença. Não porque deixaste de ter medo, mas porque o medo já não te paralisa. Não porque todos te admiram, mas porque já não precisas disso. Não porque tudo está sob controle, mas porque finalmente entendeste que nunca esteve. Nesse dia, compreenderás que a segurança não era um estado, mas uma presença. Que confiar em ti não era te achar superior, mas parar de te sabotar. Que a verdadeira calma não está em eliminar a dúvida, mas em conviver com ela sem desistir. A arte de confiar em si mesmo não se aprende lendo, mas vivendo. Errando, corrigindo, observando-se sem piedade, mas também sem ódio. Porque só quem caiu muitas vezes e decidiu continuar, sabe o valor da própria palavra. O sábio não se gaba da força, ele a exerce em silêncio. Não exibe sua evolução, ele a demonstra nas atitudes. Não busca ser compreendido, busca compreender. Essa é a confiança que não balança. A que nasce do autoconhecimento profundo, com luzes e sombras, sem máscaras nem disfarces. Então, se estás aqui, é porque algo dentro de ti já se cansou de fingir segurança e quer começar a construir lá de verdade. Este episódio não te ensinará a eliminar a insegurança, porque ela não se elimina, se domina. Vai te mostrar como usar, lá como mestre, não como inimiga. Como transformar a dúvida em bússola, o medo em impulso, a vulnerabilidade em força. Porque quem domina a mente, domina o destino. E se conseguires isso, se aprenderes a confiar em ti mais do que temes falhar, nada nem ninguém poderá te deter novamente. Antes de continuar, quero que declares teu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, confio mesmo quando duvido. Essa frase será teu ponto de partida. Não uma promessa vazia, mas um ato de vontade. Porque a confiança não se sente, se decide. Sem mais delongas, vamos começar. Primeira lição estoica. Você não precisa se sentir seguro para agir. Existe uma armadilha silenciosa que paralisou milhões de pessoas. Acreditar que segurança é um pré-requisito para começar. Elas esperam o momento perfeito, o ânimo perfeito, a confiança perfeita. Esperam parar de tremer para se mover, parar de duvidar para decidir, parar de sentir medo para viver. Mas esse momento nunca chega, porque o medo não desaparece antes da ação, desaparece depois dela. O erro moderno é confundir preparo com coragem. O preparo é externo, a coragem é interna. O primeiro se calcula, a segunda se executa. O sábio sabe que a confiança não vem antes do ato. Ela é cultivada através dele. Marco Aurélio escreveu: não esperes que o mundo seja justo para agires com justiça. O mesmo vale para a segurança. Não esperes te sentir pronto para agir corretamente. Esperar pela calma para se mover é como esperar deixar de sentir fome para comer. É a ação que gera calma, nunca o contrário. Por isso o estoicismo não promete conforto, promete clareza. E a clareza não se alcança pensando, e sim caminhando. A mente humana
é especialista em criar desculpas convincentes. Não estou preparado. Não tenho experiência suficiente. Não sei como fazer. Mas a verdade é mais simples e mais dura. O medo não se elimina com informação. Se dissolve com exposição. Só enfrentando o que temes é que a mente entende que não era tão grave. Epicteto ensinava com brutal simplicidade. Não é o fato que perturba, mas a opinião que tem sobre ele. Agir sem se sentir seguro é justamente o que muda essa opinião. Imagina que diante de ti há uma porta. Atrás dela está aquilo que dizes querer. Um novo relacionamento, um projeto, uma decisão capaz de mudar tua vida. Mas entre ti e a porta, ergue-se um muro invisível feito de dúvidas. Crês que precisas te sentir confiante para atravessá-lo, quando na verdade só precisas dar um passo. Porque ao cruzá-lo, percebes que o muro não era de pedra, e sim de fumaça. A insegurança é isso. Uma ilusão densa que parece sólida até que a atravessas. O sábio não age porque não sente medo. Ele age porque aprendeu a não obedecer. Essa diferença muda destinos. Quem espera se sentir seguro permanece preso no pensamento. Quem age, mesmo duvidando, descobre seu verdadeiro poder. Porque cada ação reforça a crença de que és capaz. Cada vez que fazes algo que temias, tua mente grava uma evidência. Sobrevivi. E as evidências valem mais do que qualquer discurso. Pensa na tua história. Quantas coisas conquistaste sem te sentir pronto? Quantas vezes agiste tremendo, mas mesmo assim seguiste adiante? A mente esquece rápido as vitórias e se apega aos erros. Por isso, o primeiro passo rumo à confiança não é eliminar o medo, mas lembrar da tua própria coragem. Se ainda estás vivo, já venceste a insegurança milhares de vezes, só não percebes porque estás ocupado esperando te sentir melhor. Sêneca expressou isso com precisão implacável. Não é que não tenhamos tempo, é que desperdiçamos muito. O mesmo vale para o valor. Não é que te falte confiança, é que a desperdiças esperando uma sensação perfeita que não existe. A segurança não se sente e se demonstra. Não surge do nada. Se constrói tijolo a tijolo, decisão após decisão, erro após erro. Cada ação coerente com teu propósito é um voto de confiança em ti mesmo. Agir sem se sentir pronto não é ser imprudente. É reconhecer que o medo faz parte do processo. Que a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de consciência. Os impulsivos agem sem pensar. Os sábios agem apesar do pensamento. O estoicismo não busca eliminar a emoção, busca governá-la. E governá-la é dizer: sim, tenho medo, mas não deixarei que o medo decida por mim. A mente precisa de provas para acreditar. Por isso, o único modo de confiar em ti é dar-te razões para isso. Não se trata de repetir frases de autoajuda, mas de colecionar provas de coragem. Cada vez que cumpres tua palavra, que fazes o certo mesmo sem plateia, que segues em frente quando poderias parar, estás treinando tua confiança. Estás construindo o que os estoicos chamavam de hegemonicon, o centro de comando interno. Essa força que não depende do resultado, mas do compromisso com o ato. Há uma verdade que dói, mas liberta. O medo nunca desaparece completamente. Ele apenas se transforma em respeito. O sábio sente medo, mas o traduz em atenção. Converte-o em combustível para a ação consciente. Quem nada teme não é corajoso, é inconsequente. Quem teme e ainda assim avança, esse é livre. Porque a liberdade não está em fazer o que queres, mas em agir sem ser escravo do temor. Lembra-te do teu primeiro dia em qualquer coisa. A primeira vez que falaste em público, começaste um trabalho, amaste alguém. O tremor, a dúvida, o e se eu fracassar. Mas fizeste assim mesmo. E ao fazer, aprendeste mais em um instante do que em 1000 pensamentos. Essa é a pedagogia da coragem. Entender que a ação ensina mais do que a reflexão. Os estoicos viam a vida como um treino constante. Marco Aurélio levantava-se todas as manhãs sabendo que enfrentaria ingratidão, deslealdade e injustiça, e ainda assim escrevia:
Hoje encontrarei homens intrometidos e ingratos, mas eles não me farão mal. Não, porque fosse insensível, mas porque compreendia que o controle reside na resposta, não no entorno. A ação consciente é o antídoto contra a insegurança. Se esperas te sentir seguro, o tempo se tornará teu inimigo. Mas se ages mesmo duvidando, o tempo se torna teu mestre. Porque cada passo, mesmo trêmulo, constrói uma versão mais firme de ti. O sábio não busca eliminar o tremor. Busca caminhar com ele sem perder o ritmo. Essa é a verdadeira confiança. Mover-se ao compasso da incerteza sem deixar que ela te arraste. O ato mais poderoso não é gritar, eu posso fazer, mas simplesmente fazer em silêncio. É cumprir tuas promessas quando ninguém as vê. É sustentar tua palavra mesmo quando a voz treme. É avançar sem testemunhas. Porque é ali, na solidão do esforço, que nasce a certeza real, não a que se proclama, mas a que se sente nos ossos. Então, para de esperar que o medo desapareça, ele não vai. Aprende, ao invés disso, a transformá-lo em aliado. Reconhece-o como sinal de que estás à beira do crescimento. Cada vez que o medo aparece, é porque algo dentro de ti está se expandindo. Não o evites, caminha com ele. E um dia, sem perceber, te verás agindo com uma serenidade nova. Não porque já não temas, mas porque aprendeste a confiar na tua capacidade de atravessar o medo sem te perder. A segurança que tanto procuras não está no fim do caminho, está em cada passo dado, mesmo com dúvida. Porque confiança não se promete, se pratica. E quando a praticas por tempo suficiente, já não precisas te sentir seguro, simplesmente sabes que podes. Segunda lição, estoica. A opinião alheia não pode te ferir sem a tua permissão. Ninguém te fere com palavras. És tu quem se fere ao acreditar nelas. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. A maior parte do sofrimento humano não vem do que os outros dizem ou fazem, e sim da interpretação que fazemos disso. O que dói não é o comentário, é a história que crias em torno dele. Não é o gesto do outro, é a importância que lhe dás. Epicteto entendeu isso há 2000 anos, e ainda assim continuamos esquecendo. Não são as coisas que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre as coisas. Hoje, essa lição continua sendo a chave da liberdade interior. Fomos educados para viver voltados ao julgamento alheio. Desde crianças, aprendemos que o valor vinha da aprovação, a boa nota, o sorriso do professor, o aplauso dos outros. Crescemos acreditando que existir era agradar. E quando alguém não nos aprova, sentimos que nossa identidade desaba. Mas o que realmente desaba não é o valor pessoal, é a ilusão de que os outros o sustentavam. No fundo, a opinião alheia é apenas um espelho, e és tu quem decide se vai se refletir ou passar adiante. Quem entende isso deixa de viver para agradar e começa a viver para ser. Marco Aurélio sabia: a opinião dos outros não pode te tocar, a menos que abras a porta. Quantas vezes abriste essa porta sem perceber? Quantas vezes entregaste tuas emoções a alguém que nem sabia cuidar das próprias? Deixaste que uma frase te roubasse a paz, que um gesto te fizesse duvidar, que uma ausência te fizesse sentir menor. Fizeste isso porque acreditaste que o valor vinha de fora, mas o valor não se concede, se encarna. Ninguém pode te dar o que já é teu. Quando alguém te critica, o que vês não é uma verdade universal, é uma projeção. Cada julgamento diz mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Se alguém te chama de fraco, provavelmente não suporta a própria fragilidade. Se te chama de arrogante, talvez inveje tua independência. Se te ignora, pode ser porque teme se sentir inferior ao te ver livre. Não são as palavras que te afetam. É tua mente que as traduz como ameaça. O sábio observa o julgamento alheio como um eco distante. Ele ouve, mas não habita. O erro mais comum é tentar se defender de tudo. Explicar quem és. Justificar o que fazes. Corrigir a percepção do outro. Mas essa é uma batalha perdida, porque cada pessoa vê o mundo a partir do seu nível de consciência. Não podes obrigar alguém a te ver com clareza se ele vive na neblina.
Quem precisa ser compreendido por todos, acaba escravo de todos. O estoico, ao contrário, escolhe a serenidade de quem sabe quem é. Ele não discute com a sombra, caminha em direção à luz. Sêneca disse com lucidez brutal: a ninguém importa tanto quanto a ti o que pensam de ti. E ele tinha razão. Na maioria das vezes, os outros estão ocupados demais com seus próprios medos para pensar em ti tanto quanto imaginas. Mas tua mente amplia cada gesto, cada silêncio, cada palavra. Constrói castelos de interpretação sobre um simples comentário. E quando percebes, estás exausto lutando contra fantasmas. Libertar-se disso não é arrogância, é higiene mental. Imagina que carregas uma jarra cheia de água. Cada vez que alguém opina sobre ti e reages, derramas um pouco. Cada vez que discutes para te justificar, perdes mais. Até que um dia te encontras vazio, sem energia para o que realmente importa. O sábio protege sua água. Não a entrega a qualquer provocação. Não porque não se importe, mas porque sabe que sua paz é seu bem mais precioso. Cada vez que escolhes não reagir, fortaleces tua mente. Cada vez que silencias quando poderias discutir, recuperas poder. Viver sem medo da opinião alheia não é tornar-se insensível, e sim seletivo. É saber distinguir entre a crítica que ensina e a que só busca ferir. Entre a palavra que constrói e a que destrói. O estoico escuta ambas, mas só aprende com uma. A outra, ele deixa passar como vento. Porque nem tudo merece resposta, e nem toda resposta merece energia. É nessa contenção que nasce a verdadeira força. A opinião alheia é inevitável, mas tua interpretação é opcional. O sábio não tenta eliminar as vozes externas, mas reduzir seu volume interno. Quando percebes que o ruído vem da tua reação e não do outro, recuperas a calma. É como observar a tempestade de dentro de uma casa segura. Ela continua, mas já não te molha. A maturidade não chega quando todos te entendem, mas quando já não precisas que te entendam. Sempre que alguém te julgar, lembra desta imagem. As palavras são flechas, e tua atenção é o escudo. Sem tua atenção, a flecha cai no chão. Com tua atenção, ela se crava. Tu decides. Não se trata de ignorar o mundo, mas de discernir quando vale a pena te abrir e quando fechar a porta. A liberdade emocional não se constrói com isolamento, e sim com critério. Não te defendas de tudo. Filtra com sabedoria. O julgamento alheio só dói quando toca uma dúvida interna. Se alguém te diz algo falso e tu sabes disso, sorris. Mas se te atinge numa ferida ainda aberta, reages. Por isso, cada crítica é uma chance de te observares. Pergunta-te, por que isso me afeta tanto? Às vezes, a resposta é mais reveladora que a ofensa. O incômodo é um espelho, não um castigo. Quem aprende a observar, em vez de resistir a ele, cresce. Não podes controlar o que os outros pensam, mas podes controlar como respondes. Esse é o núcleo do estoicismo. Separar o que depende de ti do que não depende. E a opinião alheia nunca depende de ti. O que te pertence é tua conduta. Se ages com virtude, coerência e serenidade, nenhuma palavra pode tirar teu equilíbrio. O sábio não precisa ser compreendido, porque sua paz não se alimenta de reconhecimento, mas de retidão. Então, da próxima vez que alguém te criticar, não corras para te defender. Observa. Respira. Lembra, o julgamento do outro não te define e te revela. Mostra em que parte de ti ainda precisas te afirmar. Usa a crítica como bússola, não como sentença. Agradece o que te ensina e solta o que não serve. Porque quem reage, perde poder, mas quem compreende ganha tudo. Marco Aurélio escreveu para si mesmo, não para os outros. Se algo externo te fere, não é isso que te machuca, mas o julgamento que fazes disso, e está em teu poder revogar esse julgamento agora. Essa frase deveria estar gravada em tua mente toda vez que sentires que alguém te rouba a calma. Ninguém tem acesso ao teu interior sem tua permissão, e quando lembras disso, nada nem ninguém pode voltar a controlar tua paz. Não precisas que o mundo te entenda, só precisas te entender.
Porque quando confias no teu próprio critério, o barulho dos outros vira silêncio. E nesse silêncio aparece algo que não se compra nem se finge. Uma confiança tranquila, sólida, inabalável. A de quem sabe quem é, mesmo que ninguém diga. A de quem já não vive para convencer, mas para existir com dignidade. Essa, e só essa, é a liberdade que os sábios buscavam. Terceira lição estoica. A comparação é uma forma de ingratidão. Poucas coisas desgastam tanto a alma quanto olhar constantemente para os lados. Vivemos cercados de espelhos alheios, medindo nossa vida com regras que não nos pertencem. Comparamos o que temos, o que conquistamos, o que somos, com o que acreditamos que os outros têm, conquistam ou são. E nesse hábito silencioso, roubamos nossa própria paz. Porque cada comparação não apenas te distancia dos outros, mas também de ti mesmo. Não há mente tranquila em quem vive medindo seu valor com uma régua que muda de dono todos os dias. O sábio sabe, a comparação não motiva, distrai, não impulsiona, envenena. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: não te perturbes pelo que não te foi dado. O que te pertence chegará a ti se estiveres disposto a recebê-lo. Mas vivemos numa cultura que glorifica a competição e disfarça a inveja de ambição. Ensinaram-nos que, se o outro brilha, tu perdes. Que, se alguém vai mais rápido, estás atrasado. Que, se outro recebe admiração, tu vales menos. Assim nasce a comparação, não do desejo de melhorar, mas do medo de não ser suficiente. E o medo, quando disfarçado de impulso, destrói mais do que qualquer fracasso. A comparação é ingratidão porque cega a perspectiva. Faz-te ver o que falta e esquecer o que já tens. Transforma-te em juiz de uma história que não conheces. Vês o sucesso do outro, mas não suas noites sem sono. Ama sua calma, mas não sua disciplina. Inveja sua confiança, mas não os anos de silêncio em que precisou se reconstruir. As vidas alheias são vitrines polidas. A tua, um ateliê em construção. O erro é achar que ambos podem ser medidos pela mesma régua. O sábio não compara, porque entende que cada alma tem seu próprio ritmo de florescer. Quando olhas demais para o outro, perdes o fio da tua própria história. Começas a agir para igualar, não para crescer. Tuas decisões deixam de vir da essência e passam a ser estratégias de validação. Deixas de aproveitar o que conquistas, porque sempre haverá alguém que faz melhor. E assim, sem perceber, entras numa corrida sem linha de chegada, onde ninguém vence. Porque mesmo que alcances aquele que invejavas, aparecerá outro mais à frente e o ciclo continuará. A mente que compara nunca descansa, porque sua felicidade depende do movimento alheio. Epicteto explicava com clareza brutal: queres ser invencível? Não lutes em campos que não dependem de ti. A comparação é exatamente isso. Uma batalha impossível de vencer, porque se luta em terreno alheio. Não conheces as circunstâncias, os recursos, as feridas nem as motivações do outro. Tua mente cria uma história parcial e depois sofre tentando alcançá-la. A serenidade nasce quando deixas de correr corridas que não te pertencem. Quando entendes que teu único rival legítimo é tua versão anterior. Compara-te com quem foste ontem. És mais sábio? Mais paciente? Mais sereno? Essa é a única comparação que constrói. Porque não busca a aprovação, busca a evolução. Não nasce do ego, mas do compromisso com tua virtude. O progresso verdadeiro não precisa de plateia. Ele se sente na mente que reage diferente, no coração que perdoa mais rápido, na alma que precisa de menos. É um crescimento silencioso, invisível, mas profundo. E quando entendes isso, a vida alheia deixa de ser medida e passa a ser inspiração. A comparação, além disso, é uma armadilha do ego. O ego não quer aprender, quer se destacar. Precisa sentir-se acima de alguém para se sentir válido. Mas o sábio não quer ser superior, quer ser útil. Não precisa vencer, precisa servir. Não compete com o outro, coopera. Porque entende que o brilho do outro não apaga o seu. Ao contrário, o reflete.
Só uma mente em paz consegue admirar sem invejar. E admirar sem invejar é uma forma de gratidão, reconhecer a beleza no outro sem sentir carência em si mesmo. Sêneca ensinou isso com elegância implacável. Nenhum homem é feliz se depende da comparação com outro. Essa frase guarda uma verdade desconfortável. Enquanto medires teu valor em relação ao sucesso dos outros, viverás em dívida com a tua própria história. Porque sempre haverá alguém mais jovem, mais forte, mais sábio, mais admirado. Mas ninguém será tu. Ninguém terá exatamente tua combinação de dons, feridas e aprendizados. Ninguém poderá viver teu caminho com a mesma profundidade. Essa singularidade é tua maior fortuna, embora muitas vezes a esqueças tentando te igualar aos demais. Quando paras de te comparar, algo inesperado acontece. A mente relaxa. Já não precisa justificar cada passo. Já não teme ficar para trás. Passas a desfrutar do que fazes pelo próprio ato, não pelo olhar que te observa. Recuperas a capacidade de estar presente, de trabalhar com propósito, de viver sem pressa. A paz mental não vem de alcançar mais, mas de soltar a necessidade de provar. Cada vez que escolhes admirar em vez de competir, tua alma se expande. Cada vez que agradeces pelo que já tens, tua abundância se multiplica. O estoicismo ensina que a felicidade não depende da comparação, mas da virtude. Virtude significa excelência interior, não superioridade externa. É a arte de fazer o melhor que podes com o que tens. Essa é a verdadeira grandeza. Melhorar em silêncio sem olhar para os lados. A competição com os outros pode te tornar eficiente, mas só a competição contigo mesmo te torna sábio. E o sábio não precisa mostrar progresso, sua serenidade já o mostra. Pensa na natureza. O carvalho não inveja o rio, nem o rio inveja o sol. Cada um cumpre seu propósito em harmonia. A árvore cresce para o alto. A água flui. A luz nutre. Não há comparação, apenas ordem. O ser humano, ao se comparar, rompe essa ordem e se desconecta de sua essência. Quando recuperas o sentido natural do teu caminho, a comparação se torna absurda. És parte do todo e teu ritmo tem sentido mesmo quando não o entendes. O silêncio interior chega quando percebes que nada te falta, que o outro não é rival, mas lembrete, que o sucesso alheio pode te inspirar sem te perturbar, que a vida não te deve nada, porque já te deu tudo: tempo, consciência e oportunidade de evoluir. Se aproveitas isso, és rico mesmo que ninguém perceba. A comparação desaparece quando a gratidão aparece, porque não se pode ser grato e invejoso ao mesmo tempo. São estados mentais incompatíveis. Portanto, toda vez que sentires a pontada da comparação, respira. Olha o que tens: teu corpo, tua mente, tua história. Pergunta-te quantas coisas que hoje são comuns já foram sonhos. Quantas batalhas silenciosas venceste sem contar. Quanto aprendeste da dor que parecia inútil. Isso também é sucesso mesmo que não se veja. Não te esqueças disso. Marco Aurélio costumava escrever para se lembrar: tudo o que precisas para viver bem está dentro de ti. Essa é a cura definitiva contra a comparação. Porque, quando compreendes que o essencial já está em ti, nada externo pode te fazer sentir menor. A mente se acalma, o coração se alinha, o olhar se limpa. E então, sem buscar, descobres que podes admirar o mundo sem te sentir inferior a ele. Porque a alma que vive em gratidão não precisa competir, ela já venceu. Quarta lição estoica: a confiança não se afirma, se demonstra. Vivemos em uma era de palavras vazias. Todos falam sobre segurança, autoestima e confiança, mas poucos as praticam. Repetimos frases como: eu posso, eu mereço, eu valho, sem entender que a mente não acredita em afirmações, acredita em provas. Podes gritar 1000 vezes que confias em ti, mas se teus atos não confirmam isso, teu cérebro saberá que estás mentindo. A verdadeira confiança não se declara, se constrói. Não se sente, se demonstra. É a soma silenciosa de todas as vezes em que fizeste o certo mesmo com medo,
de todas as promessas que cumpriste sem que ninguém te vigiasse, de cada decisão coerente tomada na escuridão. Sêneca disse com precisão: a maior prova de valor é perseverar sem testemunhas. Nessas horas invisíveis, quando ninguém te aplaude e o resultado ainda não chegou, teu caráter se define. A confiança não nasce da aprovação, mas da integridade. Não do que dizes, mas do que fazes quando ninguém está olhando. A mente humana aprende pela repetição, e cada ato coerente com teus valores é mais um tijolo na fortaleza interna que chamamos de confiança. O que te torna forte não é a motivação, e sim a disciplina. A motivação depende do humor, a disciplina do propósito, e o propósito é a bússola do sábio. Se só ages quando te sentes seguro, tua mente aprende que o medo manda. Mas se ages mesmo na dúvida, tua mente aprende que quem manda és tu. Essa diferença, invisível aos olhos dos outros, muda por completo a forma como te relacionas com o mundo. O sábio não precisa se convencer de que pode. Ele se prova com fatos todos os dias. As pessoas acreditam que confiança é emoção, mas é consequência. Não se cultiva pensando, e sim fazendo. Não aparece na comodidade, mas na adversidade. Cada vez que enfrentas o difícil sem desistir, estás dizendo em silêncio: posso confiar em mim. É uma mensagem que não se pronuncia, se sente. E quando acumulas provas suficientes, a mente deixa de duvidar. A segurança surge não porque tudo dá certo, mas porque sabes que, aconteça o que acontecer, não te abandonarás. Marco Aurélio entendia: o homem nobre se põe à prova diante de si mesmo, não do mundo. Mas hoje quase todos fazem o contrário. Tentam provar ao mundo que são valiosos, enquanto duvidam do próprio valor. Obcecam-se em parecer seguros antes de ser. Mas a segurança exibida antes de existir é apenas encenação. O sábio não precisa parecer forte, porque já é. Não precisa convencer ninguém, porque sua calma já convence. A confiança genuína não grita, ela se percebe. Há uma diferença sutil, mas poderosa, entre falar e agir. As palavras constroem promessas, os atos constroem evidências. Podes repetir 1000 vezes: sou corajoso, mas se cada vez que o medo aparece escolhes fugir, tua mente arquiva isso como prova de covardia. O cérebro não distingue verdade de mentira, apenas coerência de contradição. Por isso, o único modo de reprogramar tua mente é viver conforme aquilo em que dizes acreditar. Não basta afirmar, é preciso encarnar. Epicteto ensinava a seus discípulos a não discutir virtude, mas a viver lá. Não expliques tua filosofia, mostra. Essa frase resume toda a ética estoica, porque as palavras inspiram, mas o exemplo transforma. Ninguém confia em quem não se sustenta, nem mesmo tu. Se tuas palavras seguem por um caminho e teus atos por outro, tua mente sente a fratura. E essa fratura interna é a raiz da insegurança. Não é o julgamento dos outros que te tira a paz, é tua própria incongruência. Agir conforme teus princípios, mesmo quando dói, é um ato de autoafirmação silenciosa. Cada vez que escolhes o certo em vez do fácil, fortaleces teu vínculo contigo. Não precisas de testemunhas, nem de aplausos, apenas de coerência. Porque a confiança não depende de te sentires bem. Depende de seres íntegro. Não está no ânimo, está no hábito. A mente respeita o que fazes com constância. E quando aprende que pode contar contigo, deixa de te sabotar. Pensa em alguém em quem confias. Não confias nessa pessoa porque ela te disse, mas porque te mostrou, repetidas vezes. A confiança se ganha com pequenas, mas constantes evidências. O mesmo vale para ti. Não podes exigir fé cega se nunca cumpres o que prometes. Começa pelo básico. Cumpre tua palavra. Se disseres que farás, faz. Se prometeres algo, cumpre. Não pelos outros, mas por ti. Porque cada promessa quebrada, a ti mesmo, é uma rachadura na base da tua fortaleza. A mente se treina como um músculo. Quanto mais cumpres o que propões, mais fortaleces a relação contigo. Não precisas de vitórias espetaculares, apenas de consistência.
acordar quando disseste que acordarias, manter a calma quando prometeste não perder, lá, terminar o que começaste. Cada pequeno ato de coerência é um voto de confiança. E a soma desses votos se transforma em autoconfiança. Não confundas confiança com arrogância. A arrogância busca validação. A confiança busca direção. A arrogância diz: olha para mim. A confiança diz: siga o meu caminho. O arrogante depende do aplauso. O confiante depende do propósito. Um se apoia no julgamento alheio, o outro na serenidade interior. Por isso o sábio é humilde não porque se acha inferior, mas porque não precisa provar superioridade. Sua certeza não compete, apenas existe. Lembra-te disto. A confiança não se fabrica falando bem de ti, mas agindo bem contigo, cumprindo o que prometes, corrigindo o que erras, mantendo a calma quando tudo treme. Não há afirmação mais poderosa que a conduta. Não há discurso mais convincente que a coerência. Quem age com firmeza sem precisar anunciar, inspira mais do que quem proclama força aos gritos. Sêneca dizia: os homens confiam em quem age, não em quem promete. E essa frase também vale para ti. Da próxima vez que duvidares de ti, não busques ânimo, busca provas. Revê tudo o que já fizeste bem, tudo o que suportaste, tudo o que superaste quando achavas que não podias. Essa lista vale mais do que qualquer discurso motivacional. Nela está a prova da tua força. Então, para de repetir frases vazias. Faz o certo. Uma e outra vez. Faz mesmo quando ninguém te observa, mesmo quando não tens vontade, mesmo quando a dúvida grita. Porque cada pequeno ato de coerência é uma declaração silenciosa. Posso confiar em mim. E essa declaração, repetida na ação, torna-se inabalável. Não precisas te sentir seguro para demonstrar, basta seres coerente. Porque a confiança não se afirma, se demonstra. E quem vive assim não precisa convencer. Sua simples presença já convence. Quinta lição estoica. O que temes perder, te possui. O apego é a forma mais elegante de escravidão. Ninguém te prende com correntes visíveis, mas te amarram com a ideia de que sem aquilo pessoa, status, aprovação, resultado não poderias viver. Dizem-te que amar é precisar, que vencer é se agarrar, que a felicidade depende de conservar. Mas o estoico sabe, quanto mais temes perder, menos livre és. O que amas não deveria te possuir, deveria te acompanhar. O sábio desfruta de tudo, mas não se apega a nada, porque a verdadeira paz não está em acumular, e sim em poder soltar sem se quebrar. Marco Aurélio escreveu com uma serenidade que quase dói. Lembra-te de que tudo o que amas pode ser tirado de ti, não como aviso amargo, mas como lembrete de liberdade. Se podes contemplar essa verdade sem medo, nada pode te escravizar. Mas se a negas, viverás em constante ansiedade, tentando controlar o incontrolável. A insegurança nasce do apego. Temes perder porque acreditas que o que possuis te completa. Não percebes que ao precisar disso, já perdeste. Perdeste a calma que te permitia desfrutar, o amor, o sucesso, a saúde, a juventude, o reconhecimento. Tudo que aprecias é temporário. Negar isso não o torna eterno, apenas te torna mais frágil. Quando o sábio contempla a impermanência, ele não se amarga, torna-se mais presente, ama mais intensamente, mas sem depender. Trabalha com paixão, mas sem se identificar com o resultado. Goza a vida, mas lembra-se de que nada externo lhe pertence. Porque o único bem verdadeiramente seu, como ensinava Epicteto, é o julgamento, a escolha, a mente. O resto, por mais valioso que pareça, é emprestado. O apego é uma forma de medo disfarçada de amor. Queres reter o que te dá prazer, o que te faz sentir valioso, o que te confirma. Mas ao fazer isso, passas a viver em vigilância. Medes cada gesto do outro, temes cada mudança, interpretas cada silêncio como ameaça. O medo de perder contamina o prazer de ter, e acaba sem desfrutar nem o um nem o outro. O sábio, ao contrário, ama a partir da liberdade. Não porque não se importe,
mas porque entende que nada pode ser completamente seu, nem mesmo o amor que oferece. O apego não se mede pela intensidade, mas pela dependência. Podes amar profundamente sem ser escravo do que amas. O amor que exige garantias deixa de ser amor e se torna contrato. O desejo de segurança absoluta destrói a paz, porque a vida, por natureza, é incerta. A confiança em ti mesmo, a serenidade interior, são as únicas posses que resistem a qualquer perda. Quando cultivas isso, já não temes o que se vai, porque sabes que nunca ficarás vazio. Resta-te a tua fortaleza. Pensa em todas as vezes em que o medo de perder te fez te trair. Calaste para não incomodar. Fingiste para não afastar. Adaptaste-te ao inaceitável por medo do abandono. Mas o que temias perder era o teu reflexo, não a tua essência. Porque ninguém pode tirar o que és, apenas o que representas para os outros. Essa distinção é fundamental. O sábio vive sem adornos. Sabe que mesmo que o despojem de tudo, continua sendo ele. Porque seu valor não está no que conserva, mas no que sustenta por dentro. Epicteto ensinava a praticar a perda antes que ela chegasse. Quando beijares teu filho, lembra-te de que ele é mortal. Não era crueldade, era preparação. Se recordas que nada é eterno, amarás sem ansiedade. Não te prenderás ao resultado, mas ao ato. Não amarás para possuir, e sim para compartilhar. Essa prática não te esfria, te liberta, porque ao aceitar a finitude das coisas, tornas-te mais presente, mais grato, mais consciente. Deixas de exigir garantias e, pela primeira vez, desfrutas de verdade. O apego também se disfarça de responsabilidade. Acreditas que deves controlar tudo. As emoções dos outros, o rumo da tua vida, o julgamento de quem te observa. Mas essa ilusão de controle te mantém em tensão. O sábio solta o desejo de dominar e se concentra em governar a si mesmo. Não controla o resultado, controla o esforço. Não controla o amor que recebe, controla a pureza do amor que oferece. Assim, quando as coisas mudam, e elas sempre mudam, ele não desaba, adapta-se, porque sua estabilidade não depende do mundo, e sim da mente. Marco Aurélio meditava todas as noites sobre a perda, não como exercício de tristeza, mas de gratidão. Recordava que cada dia era empréstimo, não direito. Que a vida se aprecia mais quando deixas de tomá-la como garantida. Essa prática memento mori lembra que morrerás não é pessimismo, é sabedoria. Recorda-te de que o efêmero é o que dá valor a tudo. Que o amor é valioso precisamente porque pode se perder. Que a confiança se fortalece porque pode se quebrar. Que a vida é bela justamente porque não se repete. O medo de perder surge quando esqueces quem eras antes de ter. Não nasceste com parceiro, nem com sucesso, nem com títulos, nem com aprovação. E ainda assim, vivias, respiravas, sonhavas. Teu valor precede tuas conquistas. O que adquiriste não te define, apenas te acompanha. Quando recordas isso, recuperas teu poder. Deixas de implorar permanência e passas a agradecer presença. A segurança não está em te agarrar ao que tens, mas em saber que, se for embora, continuarás de pé. O desapego não é frieza, é amor maduro. Não rejeita o belo, contempla-o sem querer aprisioná-lo. É poder olhar a rosa sem medo de que murche, porque entendes que sua fragilidade faz parte de seu encanto. Quem ama com desapego não sofre menos, sofre melhor. Sabe chorar sem se culpar, soltar sem rancor, lembrar sem se aprisionar. Essa é a mais alta liberdade. Sentir tudo sem se perder em nada. O mundo moderno glorifica a acumulação de coisas, de experiências, de pessoas. Mas a alma só se alivia quando aprende a soltar. Cada coisa que temes perder te possui um pouco mais. Cada coisa que aceitas deixar ir te devolve um pedaço de paz. A renúncia voluntária não é derrota, é domínio. Não precisas te isolar nem rejeitar o amor, e sim mudar a forma de viver. Amar sem depender, desfrutar sem temer, trabalhar sem se obcecar. Esse equilíbrio é o coração do estoicismo.
Sêneca resumiu assim: quem teme perder, já perdeu. E tinha razão, porque o medo antecipa a perda e a torna real na tua mente. Vives angustiado pelo que pode acontecer e esqueces de viver o que está acontecendo. Mas quando soltas o medo, tudo muda. Podes desfrutar sem ansiedade, amar sem medo, agir sem precisar controlar. A liberdade não está em ter mais, mas em precisar de menos. Então, observa-te com honestidade. Pergunta-te: o que me possui sem que eu perceba? O que perco de mim mesmo por medo de perder algo externo? Quando encontrares essas respostas, não corras para eliminá-las, apenas reconhece-as. Porque a consciência já é um ato de libertação. O desapego não se impõe, se cultiva. Começa com uma simples ideia: posso amar sem depender. Posso desfrutar sem me agarrar. Posso viver sem medo de perder. E quando essa ideia se torna hábito, quando entendes que o que vai embora nunca foi realmente teu, então te tornas invencível. Porque nada externo pode possuir quem já pertence a si mesmo. Sexta lição estoica: o passado não define teu valor, define tua experiência. O passado pesa tanto quanto decides carregá-lo. Muitos vivem arrastando culpas, feridas e decisões que já não existem, como se fossem correntes invisíveis presas à alma. Acreditam que o que fizeram, o que perderam ou o que lhes fizeram determina quem são hoje. Mas o estoico sabe que o passado não é sentença, é escola. O que foste não te condena, te ensina. E a única verdadeira derrota é não aprender com o vivido. Marco Aurélio disse sem rodeios: não percas mais tempo discutindo sobre como deve ser um homem bom. C1. O sábio não lamenta o que foi. Age sobre o que pode ser. Teu passado não pode te tocar, a menos que continues revivendo-o. As memórias doem não pelo que contém, mas pela interpretação que repetes. Cada vez que recordas um erro com culpa em vez de compreensão, reforças uma ferida que já estava cicatrizando. Tornas-te prisioneiro de um recordo que só existe em tua mente. O passado é um eco. Continua soando enquanto continuas escutando. Mas se aprendes a observá-lo com calma, sem resistência nem drama, o ruído se dissipa. O que resta não é dor, é sabedoria. Sêneca escreveu: errar é humano, persistir no erro é diabólico. Essa frase não convida ao castigo, e sim ao despertar. Todos falhamos, todos caímos, todos escolhemos mal alguma vez. Mas o erro não é inimigo, é instrução. Só quem tropeçou conhece o terreno. O problema é que confundimos arrependimento com aprendizado. Ficamos presos ao remorso, repetindo mentalmente o que fizemos de errado, em vez de nos perguntarmos o que poderíamos fazer melhor. O sábio olha seu passado com curiosidade, não com vergonha. Estuda-o como um texto sagrado cheio de lições que só se revelam a quem as encara com serenidade. O passado não te tira valor, te dá contexto. Cada ferida é uma página escrita com sangue, mas também com verdade. Sobreviveste a coisas que antes julgavas impossíveis. Curaste dores que pareciam eternas. Reconstruíste tua vida sobre ruínas que pareciam definitivas. E ainda assim, duvidas de ti. Não percebes que cada queda foi uma forma de te fortalecer, que cada perda lapidou teu caráter, que cada erro te aproximou da clareza. O estoico não se define por suas vitórias, mas por como responde às derrotas. Porque a virtude não se mede em sucesso, mas em resistência. Epicteto ensinava que a vida não se trata do que te acontece, e sim do que fazes com isso. O passado não tem poder sobre ti porque já passou, mas teus pensamentos sobre ele sim. Cada vez que revives uma cena dolorosa, tornas-te refém da lembrança. E o mais irônico é que o sofrimento passado já não existe, existe apenas o ato de recordá-lo. Por isso, soltar não é esquecer, é parar de lutar contra o que não podes mudar. O perdão aos outros e a ti mesmo não é fraqueza, é inteligência emocional. Perdoas não porque o outro merece, mas porque tu mereces paz. Há quem transforme o passado em identidade. Sou assim porque me feriram. Não confio porque me traíram. Não posso porque fracassei antes.
Mas o sábio entende que o passado não é justificativa, é referência. Podes usá-lo como desculpa para parar ou como mapa para seguir. O que te aconteceu não define tua essência. Apenas revela tuas feridas. E as feridas não são marcas de fragilidade, e sim de história. São a prova de que lutaste, aprendeste, sobreviveste. Ninguém com cicatrizes está quebrado, apenas viveu mais profundamente. Marco Aurélio costumava escrever a si mesmo que cada amanhecer é uma nova vida. Cada dia é uma nova existência. O passado, por outro lado, é cinza. Não podes reacender uma chama soprando sobre o que já se apagou, só podes acender outra. Por isso, o sábio não pergunta, por que aconteceu? E sim, para que serviu? Nesse simples deslocamento, a culpa vira propósito. O que doía se torna mestre. E a alma, antes acorrentada ao que foi, se eleva sobre isso com dignidade. Perdoar a si mesmo é um dos atos mais revolucionários do estoicismo. Não porque justifique teus erros, mas porque te permite usá-los para crescer. Quando te castigas pelo que fizeste, repetes o dano que já sofrestes. Quando te observas com compaixão, recuperas o controle. Aprender a olhar tua história com ternura não é indulgência, é sabedoria. Porque só quem se aceita como é pode se transformar no que deve ser. O ódio por si mesmo é uma forma de apego ao passado. A compreensão, ao contrário, é a porta aberta ao presente. Sêneca recomendava revisar o dia todas as noites, não para se punir, mas para melhorar. O que fiz bem? O que poderia ter feito melhor? O que não repetirei? Essa prática, chamada exame de consciência, não busca perfeição, mas coerência. É a forma estoica de limpar a alma antes de dormir, deixando que o passado do dia morra com o sol. Se aplicas isso à tua vida inteira, verás que o vivido, por mais duro que tenha sido, só pesa enquanto resistes em aprender com ele. O passado não é inimigo, é espelho. Reflete o que foste para te mostrar o que ainda pode ser. Ficar olhando por tempo demais te paralisa. Observar-lo brevemente para ajustar teu rumo te liberta. O sábio sabe quando fechar um capítulo não por desprezo, mas por amor próprio. Porque a vida não te pede que reconstrua o que já queimou. Te pede que uses o fogo para iluminar o caminho à frente. Então, para de te castigar por não saber mais naquela época. Não poderias. Ninguém pode. O aprendizado vem depois, nunca antes. Olha-te com a mesma compaixão com que olharias uma criança aprendendo a andar. Tropeças, cais, te sujas, mas cada passo te aproxima do equilíbrio. O sábio não se envergonha do passado, ele o honra. Porque sem ele, não teria o caráter que agora possui. Marco Aurélio escreveu uma frase que parece dirigida a ti. O que aconteceu? Aconteceu como devia. Se olhares bem, verás que não poderia ter sido de outra maneira. Essa aceitação não é resignação, é paz. Não nega a dor, a transcende. E quando consegues isso, o passado deixa de ser peso e se torna alicerce. Já não o carregas sobre ti, carregas dentro de ti. Não como fardo, mas como raiz. O passado não define teu valor, define tua experiência. O que te torna valioso não é ter vivido uma vida perfeita, mas ter sobrevivido a uma imperfeita sem desistir. Se hoje ainda estás aqui, respirando, ouvindo, buscando compreender, já venceste mais batalhas do que imaginas. O que viveste te treinou, não te limitou. O que doeu, te refinou. E o dia em que entenderes isso, sentirás algo que nenhum êxito externo pode dar. O alívio de saber que tudo o que foste, te trouxe exatamente até onde devias estar. 7ª lição estoica. A mente se fortalece com o desconforto. A alma humana não se forja na comodidade, mas na fricção. Tudo o que te torna forte primeiro te incomoda. O crescimento não ocorre no prazer, mas na resistência. No entanto, a sociedade moderna nos ensinou a fugir de qualquer incômodo, a evitar o silêncio, o esforço, a espera, a solidão. Buscamos distração ao menor sinal de desconforto. Mudamos de conversa, de parceiro, de meta, de propósito, só para não encarar o vazio. Mas o estoico entende que esse vazio não é inimigo.
é a academia da alma. O desconforto não destrói, lapida. O que dói no início termina fortalecendo, se aprendes a sustentar-lo com calma. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: o fogo prova o ouro, a adversidade, o homem, a dor, a dúvida, o cansaço não são castigos, são treinamento. Mas nossa mente, acostumada à busca constante de prazer, interpreta qualquer obstáculo como erro. Queremos caminhos suaves, resultados rápidos, recompensas imediatas. Quando algo se complica, desistimos. Mas o desconforto não é sinal de erro, é sinal de expansão. É a fronteira entre quem foste e quem pode ser. Só quem a atravessa descobre sua verdadeira força. Pensa num músculo. Se não o desafias, atrofia. Se o exiges demais, rompe. A arte está no equilíbrio. Tensão suficiente para crescer, descanso suficiente para sustentar. A mente funciona da mesma forma. Cada vez que enfrentas uma dificuldade sem fugir, treinas tua mente. Cada vez que resistes ao impulso de reagir, amplias teu domínio. Cada vez que escolhes o silêncio em vez do grito, a paciência em vez da raiva, o trabalho em vez da queixa, fortaleces teu caráter. E esse caráter, não o talento, nem a sorte, é o que diferencia os sábios dos frágeis. Epicteto viveu como escravo grande parte de sua vida. Foi golpeado, humilhado, privado da liberdade. Mas dessa experiência nasceu uma lição eterna. Não é o que te acontece, mas como o enfrentas, que determina teu destino. O desconforto foi seu mestre. Não o buscou, mas o abraçou. Entendeu que, embora o corpo pudesse ser limitado, sua mente continuava livre. Essa compreensão transformou o sofrimento em força. O mesmo pode acontecer contigo. Cada experiência difícil pode ser prisão ou escola, depende de tua atitude diante dela. O problema não é a dor, mas a resistência à dor. O desconforto em si não destrói. O que destrói é a negação. Quando algo te incomoda e tu o rejeitas, aumentas o peso, transformas-o em ameaça. Mas quando observas com serenidade, ele perde força. A mente que consegue permanecer quieta dentro do desconforto sem fugir, descobre um tipo de poder que não se aprende na calma. O poder do domínio interior. E esse domínio é o início de toda liberdade. A comodidade prolongada adormece, mata a criatividade, enfraquece o juízo, apaga a paixão. O desconforto, ao contrário, desperta. Obriga-te a questionar, a adaptar-te, a buscar novas rotas. Cada desafio contém uma lição que só se revela a quem permanece. Se foges, repetes. Se enfrentas, superas. Por isso os estoicos não buscavam evitar as provas, mas aproveitá-las. Marco Aurélio resumiu: o obstáculo é o caminho. Não existem barreiras, apenas oportunidades disfarçadas de dificuldade. O desconforto emocional também é mestre. Aquela conversa que evitas, a decisão que adias, o silêncio que não suportas, são portas para uma versão mais consciente de ti. Evitá-las é adiar teu crescimento. Encará-las é amadurecer. O sábio não foge do que dói. Senta-se com a dor e escuta o que ela tem a ensinar. Porque por trás de cada desconforto há uma mensagem da alma. Algo que não querias ver, mas precisa ser entendido. Quando o fazes, a dor perde sentido e se transforma em clareza. Sêneca explicava com elegância: o vento favorável só sopra para quem sabe para onde vai. A adversidade não te detém se tens direção. O desconforto sem propósito destrói. Com propósito, fortalece. Por isso, quando a vida te desafiar, pergunta: o que isto está tentando me ensinar? Essa pergunta transforma a queixa em reflexão e o desespero em paciência. O estoico transforma o peso em treino. Não tenta evitar o sofrimento. Torna-o útil. Vivemos tempos em que se confunde bem-estar com fragilidade. Acreditamos que saúde mental é não sentir incômodo, mas a força emocional não nasce de evitar o conflito, e sim de saber administrá-lo. Não se trata de ser imperturbável,
mas de não ser prisioneiro das emoções. O sábio sente, mas não se afoga. Permite-se medo, tristeza, frustração, mas não lhes entrega o leme. Essa diferença entre sentir e ser dominado pelo que sente é a fronteira entre a fraqueza e a força. O desconforto também purifica. Remove o supérfluo. Quando a vida se torna difícil, descobres quem realmente és e o que realmente importa. As provas revelam teus verdadeiros aliados, teus valores, teus limites e tuas virtudes. O que parecia essencial se dissolve. O que é essencial se revela. No desconforto, a máscara cai. E embora doa, liberta. Porque o que sobrevive ao desconforto é autêntico. Marco Aurélio lembrava-se a cada manhã. Hoje encontrarei ingratidão, traição, deslealdade, mas nada disso me ferirá, pois preparei minha alma para isso. Essa preparação é a fortaleza interior. Saber que virão dificuldades e recebê-las com serenidade é a arte suprema do autodomínio. Quem teme a dor vive em tensão constante. Quem a aceita, vive em paz, mesmo no meio da tempestade. Não podes evitar o desconforto, mas podes decidir como ele te transforma. Podes deixar que te endureça o coração ou que te refine a mente. Podes usá-lo para justificar tua amargura ou para construir tua sabedoria. Tudo depende da atitude com que o enfrentas. O sábio escolhe crescer, porque entende que o que hoje dói, amanhã será entendimento. O que hoje pesa, amanhã será força. Então, não corras para apagar cada desconforto. Senta-te com ele. Respira dentro dele. Pergunta-te que parte tua está sendo chamada a amadurecer. E quando a resposta vier, porque ela sempre vem, entenderás que o desconforto não era castigo, era treino. Era a vida mostrando onde tua alma ainda precisava de aço. A mente se fortalece com o desconforto como o aço com o fogo. Queima, deforma, dói, mas quando esfria, é mais firme, mais brilhante, mais útil. Assim se forja o caráter. Não com frases nem promessas, mas com resistência serena. Não fujas do que incomoda. Abraça-o com consciência. Porque é nesse ponto de fricção, onde a vida te desafia, que a alma deixa de ser frágil e se torna sabedoria. 8ª lição estoica. Sê tua própria testemunha, não teu juiz. A maioria das pessoas vive dentro de um tribunal invisível, onde o juiz, o acusado e o carrasco têm a mesma voz. A delas. Julgam-se pelo que sentem. Culpam-se pelo que pensam. Castigam-se pelo que não conseguem. E fazem isso com uma dureza que jamais aplicariam a outro ser humano. Essa voz crítica, que não perdoa nem o menor erro, não é sinal de exigência, é sinal de escravidão mental. Porque, enquanto a mente se ocupa em julgar-se, não pode aprender, crescer, nem amar. O sábio, ao contrário, substitui o julgamento pela observação. Não se condena pelo que vê em si mesmo. Contempla, entende, e a partir daí, transforma. Marco Aurélio compreendeu isso com clareza. És uma alma, carregando um corpo. Não um juiz, não uma lista de defeitos, não uma soma de falhas. Uma alma que experimenta, aprende, tropeça e se levanta. Mas fomos educados a olhar para dentro com desprezo. Ensinaram-nos que errar é vergonhoso, que sentir medo é fraqueza, que duvidar é falha moral. Assim, o diálogo interno tornou-se um campo de batalha. E o pior é que acreditamos que essa voz crítica era consciência. Mas autocrítica constante não é consciência. É violência psicológica. Epicteto advertia: não digas a ti mesmo coisas mais cruéis do que ouvirias dos teus inimigos. No entanto, fazemos isso todos os dias. Insultamo-nos em silêncio por não sermos perfeitos, por não termos reagido melhor, por não termos previsto o resultado. Repreendemos o passado com uma severidade que não cura, apenas desgasta. E nessa dinâmica, perdemos a confiança em nós mesmos. Porque ninguém pode confiar em quem o julga sem trégua. Se tua mente é um tribunal, tua alma se esconderá de ti. O sábio sabe disso, e por isso, em vez de julgar-se, observa-se. Em vez de condenar-se, compreende-se. Ser tua própria testemunha
É observar teus pensamentos e emoções como quem observa o céu. As nuvens passam, o céu permanece. Tu és o céu, não as nuvens. As emoções mudam, tu permaneces. As ideias vêm e vão. Tua consciência as contempla. Esse espaço entre o que sentes e quem observa é a liberdade interior. É ali que nasce a calma, porque quando aprendes a olhar sem te identificar com tudo o que surge, o caos mental deixa de te dominar. Não precisas lutar contra cada pensamento, basta reconhecer que nenhum te define. O julgamento interno nasce do ego ferido, que quer controlar tudo. Deseja corrigir, melhorar, dominar, e quando não consegue, castiga-se. Mas a alma não se transforma com castigo, e sim com compreensão. Não podes corrigir o que não entendes, nem entender o que apenas condenas. Observar não é justificar, é ver com clareza. O sábio não diz, sou um desastre, mas pergunta, por que reagi assim? Essa diferença sutil muda destinos, porque a autocompaixão não é indulgência, é lucidez emocional. Sêneca dizia com elegância, nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. Quem se julga gira em círculos, tentando corrigir o que não compreendeu. Quem se observa encontra direção. A observação cria distância, e essa distância é poder. Se podes ver tua raiva sem te tornares ela, já a estás dominando. Se podes notar teu medo sem fugir, já o estás compreendendo. Se podes olhar tua tristeza sem julgá-la, já a estás curando. A mente observadora é o olhar do sábio, vê sem rejeitar. Praticar o papel de testemunha é um ato de humildade. É reconhecer que não sabes tudo sobre ti, mas estás disposto a descobrir. Cada emoção difícil, cada pensamento incômodo, é uma porta para o autoconhecimento. O julgamento a fecha, a observação a abre. Se em vez de dizer, não devo sentir isso, perguntas, o que isso quer me mostrar? Tua mente muda de tom. Passas do castigo ao aprendizado, da culpa ao crescimento. Essa é a alquimia da alma. Transformar o ruído em entendimento. Quando vives em modo juiz, tudo vira erro. Quando vives em modo testemunha, tudo vira experiência. O primeiro reage, o segundo reflete. O primeiro se exaure, o segundo aprende. E o mais belo é que, ao observares a ti mesmo sem julgamento, começas a fazer o mesmo com os outros. Deixas de exigir perfeição, deixas de tomar tudo como ofensa, deixas de lutar contra o que não podes mudar. O autocontrole começa com a autoobservação, não com a repressão. Marco Aurélio escreveu para si mesmo num de seus dias mais escuros: não te amaldiçoes por tuas fraquezas, usa-as como matéria para a virtude. Essa frase guarda o coração do estoicismo. Teus defeitos não são inimigos, são matéria-prima do crescimento. A paciência se treina na ira, a coragem no medo, a temperança no desejo. Se as reprimes, nunca aprenderás a dominá-las. Se as observas, transformam-se. Ser tua própria testemunha é praticar serenidade contigo mesmo. É dizer, sim, falhei, mas continuo aqui. É reconhecer que não precisa ser perfeito para merecer respeito. Que teu valor não depende da impecabilidade, mas da disposição de seguir aprendendo. Quando chegas a isso, a mente deixa de ser inimiga e torna-se aliada. O silêncio interior nasce não da ausência de pensamento, mas da ausência de agressão interna. Epicteto resumiu assim: quando algo te perturbar, não digas, isto me fere, mas estou me ferindo com isto. E não há libertação maior que compreender isso, porque significa que tens o poder de interromper o dano no instante em que escolhes observar. Quando és testemunha de ti mesmo, assumes responsabilidade sem te punir. Corriges sem culpa, avança sem rancor. O sábio não busca perfeição, busca consciência. Não pretende eliminar as sombras, ilumina-as. E nesse processo, descobre que nada em si precisa ser odiado, apenas entendido. A autocompreensão não enfraquece a disciplina, a sustenta, porque quem se entende age com propósito. Quem se julga, age por medo. Por isso, deixa de lutar contigo.
Não és teu inimigo, não és teus erros, nem teus medos, nem teus pensamentos. És quem os observa. Toda vez que falares contigo com dureza, lembra, o julgamento não cura a observação, sim. Olha o que sentes com respeito. Escuta o que pensas sem interromper. Aprende com tuas reações sem te condenar. Porque só quando te tornas tua própria testemunha, tua mente deixa de ser uma prisão e se transforma num templo. E nesse templo, enfim, habita a calma. Nona lição estoica. A coerência é a forma mais elevada de autoestima. Não precisas repetir diante do espelho que te amas. Não precisas de afirmações nem de frases motivacionais se tua vida reflete teus valores. A verdadeira confiança não nasce do que dizes sobre ti, mas do que fazes quando ninguém te observa. Cada vez que cumpres tua palavra, ainda que no pequeno, tua mente registra uma verdade. Podes confiar em ti. Mas cada vez que prometes e não cumpres, que dizes uma coisa e fazes outra, que traís teus princípios por conforto ou medo, tua mente também percebe. E pouco a pouco, deixa de te respeitar. Assim morre a autoestima não por falta de elogios externos, mas por incoerência interna. Marco Aurélio via isso como uma lei natural. A melhor vingança é não te parecer com quem te fez mal. Essa frase encerra o poder da coerência. Não se trata de moralidade, mas de integridade de agir conforme teus valores, mesmo quando custa. A coerência não busca aprovação, busca respeito, e começa pelo próprio. Não podes estar em paz se te contradizes. Não podes te amar se te mentes. Não podes confiar em ti se te traís. A alma sabe quando ages com verdade e quando finges. A mente pode ser enganada. A alma, nunca. Sêneca dizia que a virtude é sua própria recompensa, e é verdade. Quando ages com coerência, não precisas de validação externa. A serenidade chega sozinha. A mente deixa de se dividir entre o que pensas e o que fazes. Já não há conflito interno, porque tua conduta reflete tuas convicções. Mas quando vives em contradição, o ruído interior torna-se insuportável. Dizes que queres paz, mas te comportas de forma a destruí-la. Dizes que valorizas a honestidade, mas te enganas. Dizes que respeitas teu corpo, mas o negligencias. Dizes que não queres repetir o passado, mas o reproduzes em segredo. Cada incoerência é uma rachadura na confiança em ti mesmo. Epicteto explicava sem adornos. Mostra-me teus atos, não tuas palavras. O sábio não se define pelos discursos, mas pela disciplina. Pode sentir medo, dúvida ou cansaço, mas não traz sua essência. A coerência não exige perfeição. Exige presença. Exige a coragem de perguntar: estou agindo como a pessoa que quero ser? Se a resposta é não, não te castigues, corrige. Essa é a prática diária do estoico. Ajustar o rumo todos os dias, sem drama, sem culpa. Não há destino mais digno do que viver alinhado com tua própria verdade. A incoerência, ao contrário, destrói silenciosamente. Disfarça-se de desculpa. Não tenho tempo. Não estou pronto. Depois eu faço. Mas a mente sabe que são mentiras. E com cada mentira, teu respeito próprio se desgasta. O corpo pode continuar, a mente pode justificar, mas a alma sente. Sabe que escolheste o fácil em vez do correto. E quando isso se repete, a autoestima desaparece não por falta de êxito, mas por excesso de autoengano. A coerência te dá uma força que nenhum elogio pode dar, porque quando és congruente, até o fracasso tem dignidade. Podes olhar para trás sem vergonha. Podes dormir tranquilo. Podes te olhar no espelho sem precisar te convencer de que vales, porque sabes. A certeza não vem do que pensas, mas do que fazes. Essa serenidade que vês nos sábios não é fruto de sorte nem de iluminação, mas de anos agindo conforme seus princípios, mesmo quando ninguém os aplaudia. Marco Aurélio escrevia lembranças éticas todas as manhãs não para impressionar, mas para manter-se fiel ao caráter. Age sempre conforme a natureza, sem te desviar. A natureza, para os estoicos, era razão, harmonia e dever. Cada ação coerente com essa ordem interior fortalecia o espírito.
O mesmo ocorre contigo. Cada vez que escolhes o certo em vez do cômodo, tornas-te mais forte. Cada vez que dizes a verdade quando seria mais fácil calar, te respeitas um pouco mais. Cada vez que cumpres o prometido, ainda que ninguém perceba, tua alma se alinha ao seu centro. A incoerência cansa porque te obriga a sustentar uma máscara. Precisas lembrar o que disseste, justificar o que fizeste, inventar razões para não te culpares. A coerência, em troca, liberta. Não há o que esconder, o que explicar, o que temer. O que vês é o que és. O que pensas é o que fazes. Essa transparência interna gera uma energia silenciosa que os outros percebem como segurança. Não precisas fingir confiança, tu a emanas. Ser coerente não é ser inflexível. É agir a partir de um eixo claro, mesmo quando o mundo muda. O sábio adapta-se sem trair-se. Pode ceder sem render-se. Pode negociar sem perder-se. A coerência não é rigidez, é clareza. É saber o que não estás disposto a comprometer, sob nenhuma circunstância. E esse limite é o que te dá força. Sem limites, dissolves-te. Com eles, defines-te. A incoerência nasce, quase sempre, do medo. Medo da rejeição, do fracasso, da solidão. Mas quando entendes que tua paz vale mais que qualquer aprovação, deixas de te vender por aceitação. Epicteto disse com precisão: prefiro morrer dizendo a verdade do que viver mentindo. Porque a mentira mesmo a que dizes a ti, mesmo é uma forma de morte lenta. Mata a fé que poderias ter em ti. E sem fé em ti, toda fortaleza desaba. Pensa em alguém que realmente admiras. Não o respeitas porque é perfeito, mas porque é coerente. Porque cumpre a palavra. Porque não muda de rosto conforme a conveniência. Porque podes prever sua conduta, ainda que não te agrade. Essa previsibilidade é integridade. E o mais importante, podes tornar-te essa pessoa para ti mesmo. Ser o tipo de ser humano que tu mesmo respeitarias. Essa é a meta estoica. Viver de tal modo que, se a alma dos deuses te observasse, nada terias a esconder. Sêneca advertia que a hipocrisia interior é a raiz de todo o sofrimento. Os homens vivem contra o próprio critério, e por isso nunca estão satisfeitos. É a verdade mais simples e mais esquecida. Não precisas de mais livros, frases ou teorias. Só precisas agir conforme já sabes que é certo. Não há sabedoria sem coerência. Não há confiança sem prática. Não há amor próprio sem respeito próprio. A coerência não se proclama, demonstra-se. Não com grandes gestos, mas com pequenos atos. Levantar-te quando disseste que o farias. Dizer a verdade quando seria mais fácil mentir. Cumprir uma promessa mesmo que já não te convenha. Essas decisões, invisíveis ao mundo, constroem uma autoestima inabalável. Porque tua mente entende que pode confiar em ti. E quando confias em ti, tudo o mais se torna possível. Ser coerente é a forma mais silenciosa de poder. Não precisas te defender nem convencer. Tua conduta fala por ti. E nesse silêncio nasce a paz. Porque a verdadeira autoestima não se sente, demonstra-se. E quando teus atos estão alinhados à tua essência, quando tua vida reflete tua verdade, não há dúvida possível. Tu te respeitas, tu te sustentas, tu te pertences. E nessa coerência descobres a liberdade mais alta, a de seres exatamente quem dizes que és. 10ª lição estoica. Não esperes confiança, cultiva caráter. A maioria das pessoas espera sentir-se segura antes de agir. Espera o momento perfeito, a validação alheia, a sensação de estar pronta. Mas esse momento nunca chega, porque a confiança não aparece antes do movimento, aparece depois. É o resultado, não a causa. Não se constrói repetindo, eu posso, mas provando-o com atos. E essa prova exige caráter. Epicteto ensinava com firmeza. Queres ser invencível? Não lutes pelo que não depende de ti. O caráter é exatamente isso. Uma âncora em meio à incerteza. Não evita o medo, atravessa-o. Não elimina a dúvida, domina-a. Não espera sentir-se bem para agir, age até tornar-se digno. Marco Aurélio escreveu: faz o que te cabe,
mesmo que tremas. Essa é a definição mais pura de caráter. Não é coragem sem medo, é ação apesar do medo. A confiança não se busca na emoção, constrói-se na conduta. Cada vez que cumpres o que disseste que farias, tua mente registra uma prova. Cada vez que escolhes disciplina em vez de preguiça, temperança em vez de impulso, dever em vez de comodidade, teu espírito se endurece e se refina. Não se trata de sentir-te capaz, mas de ser capaz. E essa diferença muda tudo. O sentimento oscila, o caráter permanece. A sociedade moderna confunde confiança com autoestima e autoestima com complacência. Ensinaram-nos que segurança vem de acreditar em si mesmo, mas ninguém explicou que acreditar sem agir é fantasia. O sábio não se repete afirmações, mostra resultados. Não busca motivação, compromete-se, porque sabe que o respeito por si não se constrói com palavras, mas com coerência. A confiança não se sente, merece-se. Ganha-se, dia após dia, nos pequenos atos que o mundo não vê, mas tua consciência sim. Sêneca dizia: a fortuna põe à prova os valentes. E essas provas não são castigo, são treino. Cada dificuldade é uma oportunidade de exercitar o caráter. Se evitas o desconforto, enfraqueces-te. Se o abraças com serenidade, fortaleces-te. O caráter é como o aço. Forja-se no fogo. E esse fogo são teus desafios, tuas perdas, tuas dúvidas. Não temas a pressão, teme a tibieza, porque a mente que foge do esforço torna-se frágil, mas a que o enfrenta torna-se seu próprio refúgio. O caráter não se herda, escolhe-se a cada dia, em cada decisão. No modo como falas, cumples, enfrentas o que não podes mudar. Ter caráter não é ser duro, é ser firme. Não é impor-te, é manter-te. A força não está em gritar mais alto, mas em sustentar a calma quando tudo arde. A verdadeira confiança nasce quando descobres que nada externo precisa te sustentar. Nem elogio, nem aplauso, nem aprovação. O sábio não se apoia no julgamento dos outros, porque sua estabilidade vem de dentro. Epicteto lembrava: ninguém pode te ferir sem teu consentimento. Se tua paz depende do mundo, viverás em guerra. Mas se tua paz depende do caráter, nada te perturba. Essa é a liberdade suprema. Não precisar que nada mude para permanecer sereno. Quem tem caráter não teme a solidão, porque sabe acompanhar-se. Não teme o fracasso, porque entende que cada queda fortalece a vontade. Não teme o julgamento, porque sua conduta já foi aprovada pela própria consciência. O caráter cultiva-se no invisível, nas decisões que tomas quando ninguém vê, na hora em que te levantas quando poderias seguir dormindo, no não que dizes quando seria mais fácil agradar, no basta que marcas quando alguém cruza teus limites. Essas pequenas vitórias forjam uma força silenciosa que depois se sente como confiança, não porque já não haja medo, mas porque sabes que podes enfrentar. E então, em vez de esperar sentir-te pronto, simplesmente ages. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições e doenças, mas nunca perdeu a serenidade. Não porque não tivesse medo, mas porque seu caráter era mais forte que suas emoções. Escreveu: o homem nobre permanece, de pé mesmo quando tudo ao seu redor cai. Essa imagem resume o poder do caráter. Quando tens, o caos não te arrasta, te prova. O sábio não busca que a vida seja fácil. Busca tornar-se capaz de qualquer vida. E essa capacidade não se improvisa, treina-se. A confiança emocional é volátil, mas o caráter é permanente. Podes acordar inseguro e ainda assim agir com integridade. Podes ter medo e ainda assim cumprir tua palavra. Podes duvidar e ainda assim manter teu centro. Porque o caráter não depende de como te sentes, depende de quem decide ser. Essa decisão repetida torna-se identidade. E quando sabes quem és, nada externo te desequilibra. O sábio não diz acredito em mim, diz sei quem sou. Sêneca advertia: quem depende da aprovação alheia torna-se escravo. Por isso o caráter liberta, torna-te inquebrantável diante da opinião dos outros.
Já não precisas provar nada, porque tua conduta já fala. Já não buscas reconhecimento, porque tua consciência já te dá. A confiança sem caráter é vaidade. O caráter sem confiança é serenidade. E a serenidade, no estoicismo, é o maior triunfo da alma. Ter caráter não é não cair, é não desistir. Não perder a fé em ti mesmo quando falhas. Não perder o rumo mesmo quando te desvias. A confiança nasce quando podes olhar-te nos olhos depois do erro e dizer: caí, mas não me traí. Esse tipo de força não se aprende em livros. Aprende-se na experiência enfrentada com dignidade. Por isso, o sábio não pede menos provas. Pede mais firmeza. Sabe que a vida não se torna mais fácil, ele se torna mais forte. O caráter é o solo onde toda virtude cresce. Sem ele, a confiança é ilusão, o amor próprio é discurso e a liberdade é promessa vazia. Com ele, cada derrota torna-se lição, cada dúvida uma porta, cada medo um guia. Quando constróis caráter, já não te importa ser admirado. Basta-te ser verdadeiro. Já não buscas sentir-te seguro. Sabes que estás, porque nada pode tirar-te o que já habita em ti. O sábio não espera a confiança, cria, dia após dia, decisão após decisão. Não porque sempre acredite em si, mas porque prova que pode confiar na própria conduta. E essa evidência, repetida em silêncio, é o que finalmente se transforma em paz. Porque a paz, no fim, não vem de uma vida sem medo, mas de um caráter que não se rende diante dele. Então deixa de buscar a sensação de segurança. Age com integridade. Se alguém que ao cair da noite possa dizer sem dúvida: hoje fui quem disse que seria. Porque essa frase, dita em silêncio, vale mais que qualquer aplauso, sucesso ou vitória. Essa frase é a voz do caráter. E quando a ouves, sabes que conquistaste o único bem que realmente importa. A confiança que não depende de mais ninguém além de ti. O silêncio onde nasce tua força. Há um momento na vida inevitável, silencioso, incômodo, em que deixas de buscar fórmulas e começas a ouvir-te. Um ponto em que tudo o que antes te servia deixa de funcionar. Os discursos motivacionais, os elogios, as máscaras, até as ideias que te davam segurança. Um dia descobres-te sozinho diante de ti, sem ruído, sem testemunhas, e percebes que não sabes quem és sem o reflexo dos outros. Esse instante, embora doa, é o início da verdadeira fortaleza, porque a confiança que nasce da calma não pode ser tirada. É fruto da verdade, não do aplauso. Durante anos, ensinaram-te a construir uma versão ideal de ti, segura, brilhante, admirada. Mas ninguém te disse que essa imagem seria uma prisão, que quanto mais buscavas validação, mais te afastavas de ti, que cada vez que fingias ser forte, tua alma se enfraquecia um pouco mais. A parábola da confiança é que ela não se alcança quando te tornas maior, mas quando ousas ser autêntico. Quando já não precisas defender teu valor, porque o habitas. O estoicismo não promete uma vida sem medo, promete uma vida com propósito apesar dele. Sêneca resumiu assim: o homem valente não está livre do temor, mas o conquista. E conquistar o medo não é eliminá-lo, é deixar de obedecer. É olhar de frente o que antes evitavas e dizer: aqui estou, mesmo que doa. Essa presença consciente, sem desculpas nem disfarces, é a raiz do caráter. Não há confiança mais sólida do que a construída sobre a aceitação da própria vulnerabilidade. Pensa nos momentos em que mais te respeitaste. Não foram aqueles em que tudo deu certo, mas quando agiste com dignidade em meio ao caos. Quando escolheste o silêncio em vez da reação. Quando cumpriste tua palavra mesmo que ninguém soubesse. Quando não cedeste ao fácil. Nesses instantes, talvez não te sentisses confiante, mas cultivavas algo mais valioso: integridade. A alma fortalece-se não quando tudo flui, mas quando escolhe manter-se fiel em meio ao ruído. E ainda assim, continuamos fugindo do silêncio. Temos medo de ficar a sós com nossa mente. Preferimos distração à introspecção, ruído à reflexão, aprovação à coerência. Mas o silêncio não é vazio, é espelho.
Mostra-te o que realmente és, sem máscaras sociais. Devolve-te teus medos, teus desejos, tuas contradições. E embora doa ver-te assim, essa dor é purificação, porque nessa nudez interior, sem adornos, sem desculpas, começa a verdadeira confiança. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, em meio ao poder absoluto: faz o que deves, diz o que é justo, pensa o que é verdadeiro. Não buscava sentir-se melhor, buscava ser melhor. Essa é a diferença entre autoajuda e filosofia. A primeira quer aliviar o sintoma, a segunda quer transformar a raiz. O estoicismo não quer que te sintas poderoso, quer que o sejas. E o poder do sábio não está em dominar outros, mas em dominar-se a si mesmo. Pergunta-te agora, sem adornos: quantas vezes te traíste em silêncio? Quantas vezes calaste o que devias dizer ou fingiste o que não sentias por medo do julgamento? Quantas vezes buscaste aprovação sabendo que isso custaria tua paz? Essas pequenas renúncias, somadas, corroem o espírito. Mas também são o ponto de partida, porque cada uma delas pode tornar-se o contrário. Uma oportunidade de reconstruir-te com coerência. Da próxima vez que duvidares de ti, não busques motivação. Busca provas. Recorda os dias em que agiste com coragem sem sentir-te pronto. As vezes em que disseste a verdade sabendo que doeria. Os momentos em que escolheste calma quando tudo te empurrava ao caos. Essa é tua prova de confiança. Não está nos livros nem nas palavras, está na tua história. A mente precisa lembrar disso, porque a insegurança não vem do que te falta, mas do que esqueces. Há uma calma que só chega depois de te perderes. Uma serenidade que nasce quando já não há nada a provar. Quando entendes que não precisas ganhar cada conversa, nem agradar a todos, nem brilhar o tempo todo. Quando aceitas que o valor não está no ruído, mas na quietude. Em poder sentar-te contigo mesmo e não precisar fugir. Esse momento de quietude não é vazio, é liberdade. É a consciência de que já não precisas de nada externo para confirmar que estás bem. O sábio não busca sentir-se seguro, busca ser verdadeiro. Porque sabe que a verdade pode doer, mas nunca destrói. Que o auto-engano pode aliviar, mas sempre corrompe. A confiança que nasce do auto-engano é frágil. A que nasce da honestidade é eterna. E essa honestidade começa contigo. Pergunta-te: estou sendo a pessoa que admiro? Estou vivendo como alguém em quem eu mesmo confiaria? Se a resposta é não, não te castigues. Começa hoje. Porque cada ato de coerência, por pequeno que seja, é uma vitória sobre a insegurança. O estoicismo não é refúgio para escapar do mundo, mas uma forma de enfrentá-lo com serenidade. A confiança não se herda, cultiva-se. Cultiva-se todas as manhãs quando decides agir com virtude, escolher a temperança em vez do impulso, a razão em vez da reação, a calma em vez do medo. E se cais, levanta-te. Não para fingir força, mas para honrar teu processo. Porque quem se levanta com humildade, ainda que ferido, é mais forte do que quem nunca caiu. Então respira. Observa em silêncio tudo o que és, o que temes, o que escondes, o que ainda aprendes. E lembra-te, não precisas que o mundo te veja capaz, precisas provar a ti mesmo que podes sustentar tua verdade. Quando fizeres isso, quando tua vida deixar de ser uma tentativa de agradar e tornar-se expressão de coerência, descobrirás a forma mais pura de confiança. Aquela que não se grita, sente-se. Porque a verdadeira força não está no ruído da segurança, mas no silêncio de quem já não precisa fingir. E esse silêncio, esse instante em que finalmente confias em ti, sem condições, será o ponto em que tudo muda, onde o medo se transforma em propósito e a incerteza em paz. Se algo dentro de ti se moveu ao ouvir estas palavras, não o ignores. Segue-o. Inscrever-te não é um favor à mensagem, é um ato de respeito por ti mesmo. É tua forma de dizer: estou pronto para deixar de sobreviver e começar a viver com calma e clareza. Faz isso agora e partilha esta reflexão com quem precisa. Porque quando uma mente se acende, inevitavelmente ilumina a outra. Sua voz é essencial aqui.
Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.